Quer ver eu fazer você se sentir velho ou velha agora? Esse mês completa 10 anos do lançamento do primeiro filme de Jogos Vorazes. Ao mesmo tempo que esses 10 anos passaram muito rápido, também passaram muito devagar, mas eu caí na realização recentemente de que completam 10 anos que eu fiz a minha primeira leitura da trilogia Jogos Vorazes. Depois de uma década, muita coisa mudou e eu fiquei me perguntando, será que Jogos Vorazes ainda é bom pra mim? Então eu dei a largada para o período de releitura de Jogos Vorazes. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vlog de leitura aqui do Lago nos Livros e dessa vez você vai me acompanhar nesse mundo de nostalgia, porque nós vamos fazer a releitura de Jogos Vorazes. Ao longo de todo esse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha relação com Jogos Vorazes, eu não vou ficar preso aqui no início do vídeo não, mas só para efeito de introduzir o vídeo, eu realmente senti a necessidade de fazer essa releitura de Jogos Vorazes depois de uma década, porque essa série foi importante para mim no meu período de adolescência. Eu tenho o box aqui que vocês veem, não dá pra ver, mas eu tenho o box aqui que eu comprei no ano de lançamento do filme, eu tenho o pin do Tordo, eu tenho o bonequinho do Gale e do Finnick, enfim. Jogos Vorazes fez parte da minha adolescência e eu gostava muito, mas depois de 10 anos a gente muda, né? E eu queria muito descobrir se Jogos Vorazes ainda tem o mesmo efeito pra mim depois dessa década, ou se o sentimento vai mudar, se eu vou perceber coisas através dessa releitura que eu não tinha percebido antes, se o meu livro preferido da trilogia vai mudar, se o meu menos preferido também vai mudar, o que eu vou reparar nessa segunda leitura, melhores personagens, melhores momentos e etc. Então ao longo desse vlog eu vou fazer a releitura de Jogos Vorazes e trazer todos os meus pensamentos aqui. E obviamente vamos ter spoilers aqui, tá? Se você nunca leu esses livros, esse vídeo não é pra você. Eu não quero ficar preso a falar as coisas o mais aberto possível pra ficar livre de spoilers nesse vídeo. Não, vai ter spoilers sim. E começando então com Jogos Vorazes, né? Obviamente o livro saiu antes do filme, mas eu só fiz a leitura depois. Eu fui assistir Jogos Vorazes no cinema muito relutante, porque o marketing de Jogos Vorazes foi: é a saga que vai substituir Harry Potter e Crepúsculo. Não sei por que eles colocam essas coisas impossíveis no marketing, mas enfim. Aí eu já fui o quê? Pé da vida, né? Porque falei, que é isso? Quem eles pensam que são? Que não sei o que lá. Mas fui assistir o filme. E eu gostei demais. Eu saí do cinema, sabe, com aquela sensação de animação, de meu Deus, eu quero correr, eu quero pular, eu quero, sabe? E por coincidência, eu fui pra uma casa de uma amiga depois e que ela tinha o livro de Jogos Vorazes. Aí eu peguei emprestado com ela, voltei pra casa, sexta-feira à noite, segunda de manhã na escola eu já devolvi o livro pra ela. Eu simplesmente devorei Jogos Vorazes. Eu li sexta-feira à noite, assim que eu cheguei em casa eu comecei, sábado eu já tinha terminado a leitura. Porque foi um livro assim que mesmo acabando de assistir ao filme, eu tinha necessidade de continuar. Eu tinha necessidade de ficar lendo e não parar de ler até descobrir o final. Aí em 2012 eu comprei o box e fiz a leitura dos 3 livros e fui feliz por descobrir o final dessa série. Bem, talvez nem tanto, mas o ponto é, a partir de Em Chamas eu já fui assistir aos filmes no cinema com a leitura feita, Jogos Vorazes ainda não. E só para efeito de comparação, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu quero perceber durante essa releitura, para lá no final do vídeo a gente poder retornar a esses temas e conversar. Primeiro é a ordem de preferência dos livros. Eu sei que muita gente tem Em Chamas como o favorito da trilogia, mas para mim sempre foi Jogos Vorazes. Eu sempre preferi Jogos Vorazes, depois Em Chamas e depois A Esperança. Então eu quero ver se com essa releitura isso vai mudar ou se isso vai continuar da mesma forma. Outra coisa, A Esperança pra mim é um livro muito ruim. E eu não sei se isso é uma percepção de adolescente, desse livro ser ruim, por ele ser diferente, ser mais parado ou qualquer coisa do tipo. Não sei se agora então adulto lendo esse livro, depois de ler várias distopias, ler coisas sobre guerra, eu vou continuar achando ruim, ou se eu vou ter a mesma percepção que eu tive de 10 anos atrás, que era um livro confuso, que era um livro mal escrito, que o final não valeu a pena, coisas assim. Outro tópico polêmico que eu quero reparar. Nessa época aqui de Jogos Vorazes, a gente tinha aquelas brigas de team não sei que lá, né? De quem que ia ficar com Katniss. Eu sempre fui team Gale. Não adianta chorar aqui nos comentários. Já sofri muito bullying por causa disso, mas eu mantenho a minha palavra. Gale é a melhor pessoa para Katniss. Peeta é cínico. Peeta é sonso. Essa pelo menos é a percepção que eu tinha de 10 anos atrás. Vamos ver se isso vai mudar. Vai que agora eu percebo que Peeta é a melhor pessoa para Katniss. Você vai ter que continuar assistindo esse vlog pra saber. Então vamos logo começar a leitura de Jogos Vorazes e daqui a pouquinho eu venho dizer o que eu estou achando da leitura.
Eu juro que eu queria vir aqui antes e comentar o meu processo de releitura de Jogos Vorazes, mas eu não consegui. Eu li esse livro tão rápido que não deu nem tempo de parar pra gravar. E também porque tem 3 casas aqui na rua fazendo obra diferente, então o momento de gravação é realmente algo que tá sendo bem difícil de encontrar. E no início desse vídeo eu até esqueci que eu tinha uma camisa de Jogos Vorazes, ó, pra vir gravar. Tá tão velhinha, mas viveu essa camisa, viu? Viveu muito. Vamos lá, eu acabei a primeira parte, reli Jogos Vorazes, e a impressão geral que eu tenho é que, caramba, que livro magnético. É um livro muito bem feito pra você não querer largar. Eu já conheço a história, eu já fiz a leitura, vi o filme 300 milhões de vezes e ainda assim eu não conseguia parar de ler. Nisso eu tenho que dar crédito para Suzanne Collins porque ela conseguiu. Eu tive uma experiência de leitura maravilhosa com Jogos Vorazes e foi a minha primeira releitura. Ao longo desses 10 anos eu nunca tinha relido, então eu pude enxergar a história com novas perspectivas e era justamente o que eu queria com esse vídeo e com esse desafio de releitura. Tem muita coisa diferente do filme que eu não lembrava e pode ficar tranquilo caso você esteja temeroso porque eu gostei de Jogos Vorazes. Passou no teste da releitura. Eu tinha dado 5 estrelas na primeira vez que eu li, realmente foi uma situação assim, voraz. E nessa leitura eu abaixei para 4 estrelas, porque dessa vez eu fui atento. Já sabendo a história, já sabendo o que muitas pessoas achavam por aí, eu fui com os olhos abertos para pegar defeitos aqui no livro e infelizmente eu acabei encontrando alguns. Eu não vou entrar em detalhes em todas as coisas, mas em algumas eu vou querer comentar aqui com você sim. Fui fazendo anotações, ó, e colocando um post-it, alguns momentos de incoerência, algumas coisas assim que eu fui encontrando ao longo da leitura. Foram poucos, tá? Não foram muitos não. Tem algumas coisas pequenas como decisões de palavras que eu não sei se é por causa da tradução. Deixa eu ver quem é o tradutor aqui. Alexandre Delia. Eu não sei se é uma escolha de palavras da tradução ou se a própria autora fez essa opção. Porque, por exemplo, a gente tem aqui na parte que a Katniss chega na capital e ela conhece os preparadores lá que precisa deixar ela bonita, que vão depilar ela, vão fazer unha, vão fazer não sei o que, antes de conhecer o Sina, que vai ser o estilista dela. E ali naquele momento, ela tem um certo baque, porque ela sempre imaginou as pessoas da capital como seres desprezíveis, como pessoas subhumanas, como assim eles podem fazer isso com os distritos, que não sei o que lá. Mas quando aquelas pessoas começam a tratá-la bem, ela tem uma mudança de pensamento. Ela começa a pensar que, olha, talvez eles não sejam tão ruins. Olha só como eles estão me tratando com educação, olha só como eles estão sendo gentis, que não sei o que lá. Essa barreira que tinha entre Katniss e pessoas da capital começa a ser rompida. Aí, quando ela conhece o Sina, ele fala assim: como devemos parecer desprezíveis para você? E aí ela fala, realmente, todas as pessoas aqui são absolutamente desprezíveis. Aí eu achei meio forte essa escolha de palavras dela concordar com ele que todas as pessoas da capital são desprezíveis, sendo que, literalmente, páginas antes, ela tinha se afeiçoado pelas pessoas que estavam cuidando dela. Não se afeiçoado no sentido de, oh meu Deus, que fofas, quero ser amiga delas. Mas tipo, olha, eles estão me tratando bem, eles sabem ser gentis também, eles não são esses animais que eu tinha na minha mente. Então eu achei essa palavra desprezível muito forte. Vou até arrancar aqui o post-it. Aí a gente tem algumas coisas assim de escolhas de palavras realmente, que aí eu não posso dizer se é a tradução ou se tá no original também. Mas tem 2 coisas aqui que me fizeram questionar um pouco sobre a construção do universo da Suzanne Collins e que me decepcionaram um pouco porque eu vi que as coisas são muito voláteis. Não é uma construção de mundo muito sólida, a ponto da história que ela criou se moldar na criação de mundo. Mas as duas coisas se misturam. A história se molda ao mundo e o mundo se molda um pouco na história. Se não ficou claro o que eu quero dizer, vai ficar daqui a pouco. Primeiro, por que raios a gente não sabe os nomes de todos os participantes dos Jogos Vorazes? Eu queria ter alguma entrevista da Suzanne Collins, alguma coisa assim, que ela falasse o porquê dessa opção. Na primeira leitura e durante o filme, eu tinha a impressão de que eles realmente não sabiam o nome das pessoas. Era uma barreira, era uma dificuldade para eles não se aproximarem. Os 24 participantes dos jogos não vão saber quem eles são até entrarem nos jogos. Eu tinha essa ideia na minha mente, mas com essa releitura isso se perdeu, porque em diversos momentos há a oportunidade da Katniss saber o nome de todo mundo. E óbvio, 24 personagens, 24 nomes diferentes,
talvez seria uma carga de nome ali muito grande, sem necessidade, porque a maioria vai morrer ali nos primeiros segundos da arena. Mas uma personagem muito importante que eu gostaria de saber o nome e que não há motivo algum pra gente não saber é a Cara de Raposa, a Fox Face no original, que é atributo mulher do Distrito 5, meu distrito inclusive. No início eu achei, realmente eles não sabem o nome dos outros participantes e ponto. Aí a Katniss dá o apelido de Fox Face para aquela garota. Só que ela tem a oportunidade de conhecer o nome de todo mundo em vários momentos e ela conhece. Inclusive o Cato é uma das pessoas que ela aprende o nome ali numa situação. Tem o momento do treinamento, que todo mundo tá fazendo treinamento junto e ela aprende o nome de alguns personagens ali. Tem o momento da nota, depois que eles passam pela avaliação e vai lá na TV dar a nota de cada participante. Ali fala o nome de todos os participantes. Então assim, o nome da Fox Face, já que chamou tanto a atenção dela, ela deveria saber pelo menos. Outro momento, mais importante ainda, o das entrevistas com o Caesar Flickerman. A Katniss é a última a ser entrevistada e ela fala, eu fiquei assistindo a entrevista de todos os participantes. Durante a entrevista, antes de começar a entrevista, o Caesar fala o nome de todos os participantes. Então a Katniss tem que ter pelo menos uma ideia daqueles personagens que chamaram a atenção dela. E a Fox Face é uma personagem que chamou a atenção dela. Então não divulgar o nome da Fox Face é uma escolha que eu realmente não entendo. A Katniss podia continuar chamando ela de Fox Face. Ela fala, não gostei do nome dela e dei o apelido de Fox Face. E pronto, ok. Mas a gente nunca saber o nome dela, como se isso não tivesse sido divulgado, como se ninguém soubesse o nome de cada um ali dentro dos Jogos Vorazes, aí eu já fico um pouco insatisfeito, porque a própria autora mostra que isso aconteceu. A Katniss aprendeu o nome de um monte de gente ali nesses momentos todos. Mas ok, eu consigo viver com isso, eu não enxergo como uma fraqueza, um defeito do livro não. A outra situação eu já enxergo como um pouquinho de fragilidade da história, que é a mudança de ordem entre meninos e meninas o tempo todo na história para se adequar à narrativa. Não é a história que está se adequando às regras do jogo, e sim as regras do jogo que estão se adequando à história que a Suzanne Collins quer contar. E com regras do jogo eu tô falando regras da construção de mundo, e não das regras dos Jogos Vorazes. Porque se você se lembra muito bem, na hora da colheita é sorteado primeiro o nome da garota do distrito e depois do garoto. Tudo isso porque a gente precisa do impacto do primeiro capítulo, a Prince ser sorteada. Se fosse o garoto do distrito a ser sorteado, a gente não ia ter esse impacto inicial do primeiro capítulo. Ia ter uma situaçãozinha ali a mais do Peeta sendo sorteado e aí depois a Katniss ia ser voluntária a tributo. Isso perde um pouco o impacto. O impacto inicial da história é a Prince ser sorteada e a Katniss se voluntariar. Então, as meninas precisam ser sorteadas primeiro. Depois, na hora do treinamento, o que a Suzanne Collins quer fazer com a história? A Katniss tem que ser a última pessoa a se apresentar, porque os idealizadores dos jogos têm que estar de saco cheio de verem 23 pessoas antes, pra Katniss se irritar e tacar a flecha lá na maçã do porco e tal, e causar aquele reboliço que ela causa. Então, nesse momento do treinamento, os meninos dos distritos vêm antes, as meninas ficam depois, porque é interessante pra história que a Katniss seja a última. E aí a regra do jogo mudou, não é mais meninas e meninos, é meninos e meninas. Mas na hora da entrevista do Caesar Flickman, é interessante que o Peeta seja o último a ser entrevistado, porque é ele que vai lacrar ali em cima da Katniss. É ele que vai revelar ali no final do programa que ele é apaixonado pela Katniss e ela vai ficar desnorteada. Então aí a gente muda a regra do jogo de novo. Primeiro as garotas vão ser entrevistadas pra Katniss ir antes do Peeta, e depois os garotos vão ser entrevistados, porque aí narrativamente falando eu causo a emoção com o Peeta terminando ali a entrevista daquela forma. E você pode estar achando que isso são detalhes bestas, mas isso não tem nada a ver. Só que assim, isso pra mim perde um pouco de credibilidade da história, porque é aquela situação, não é a história que tá se adequando ao mundo, mas o contrário também está acontecendo. Então se torna um pouco frágil, porque nem o mundo e nem a história então podem acontecer. Já que a autora tá tendo que mudar tanto a regra do jogo para se adequar, acaba se tornando uma história um pouco mais frágil do que tinha na minha mente. Percebendo isso durante a releitura, e realmente era um detalhe que eu nunca tinha reparado, a história enfraqueceu um pouco pra mim. Que ela precisa ter essa volatilidade de acontecimentos pra a história funcionar da forma que a Suzanne Collins quis passar. E de novo, isso pra você pode não ser uma coisa determinante, mas a meu ver, é um enfraquecimento do poder da capital sim. Porque quando a gente tem um governo autoritário, ou quando a gente tem um sistema de opressão de forma geral, a organização é uma
uma forma de demonstração de poder. Se a gente tem situações extremamente organizadas e esse papel vai ser desempenhado por aquela pessoa, isso aqui tem que acontecer dessa forma, não pode acontecer de outra. Esse sistema de organização passa um ar de autoridade, que é o que a capital quer. A capital quer ser autoritária o suficiente para mandar nos distritos. Então, o mínimo sinal de desorganização quebra um pouco. Os distritos já falam, olha lá como isso está acontecendo dessa forma. Então, eles não são tão poderosos assim igual eles acham que são. A gente pode quebrar esse sistema porque olha que essa falha na organização do sistema. Então, para mim, essa situação de primeiro as meninas, depois os meninos, mas aqui nessa situação é primeiro os meninos, depois as meninas. Não, aqui nessa outra situação já muda de novo, é primeiro as meninas, depois os meninos. Isso para mim passa a sensação de desorganização, que passa a sensação de fragilidade do sistema, que já quebra um pouco esse poder da capital, esse poder absoluto sobre os distritos. Mas, de novo, não perde todo o sentido na história. A gente tem livros por aí que isso acontece de forma muito mais escrachada e muito pior. Alô, Holly Black, tô falando com você. E por isso eu abaixei para 4 estrelas, porque ele não é aquela perfeição que eu enxerguei inicialmente, mas ainda assim tem o seu valor. Foi uma experiência maravilhosa reler Jogos Vorazes. Como eu falei, trouxe um sentimento de nostalgia muito bom. É um livro magnético, é um livro que você não quer parar de ler, mesmo conhecendo a história. Uma coisa que eu tinha medo de me incomodar era a situação da Katniss narrando o livro na primeira pessoa no presente. Isso, por incrível que pareça, não me incomodou tanto assim. Ali no final da história eu achei as coisas meio enroladas, tá? Vou confessar que eu preferi o filme nesse sentido. O final desse livro aqui é muito enroladinho, hein? O filme adaptou o final bem melhor pra mim. Tanto na situação da Katniss atirando no Cato pra ele não morrer, porque aqui no livro, gente, é umas 5, 6 páginas do Cato agonizando e ninguém fazia nada. Que bestas são essas, hein? Que é pra matar a pessoa e tão ali e a pessoa tá agonizando ainda comendo. E o pior, a Katniss não faz nada. No filme, é tipo, o Cato caiu ali, começaram a comer ele, a Katniss já dá a flechada. Pronto, resolveu o problema. Aí a situação da coroação também, enfim, o ritmo do final eu preferi o filme. Mas uma coisa que eu acho que o livro acerta mais que o filme é no desenvolvimento da Katniss. No filme, a Jennifer Lawrence, ela é muito travadona o tempo todo. Ela passa esse ar de superioridade desde o início do filme. A Katniss é uma personagem muito serelepe aqui no início do livro pra mostrar esse desenvolvimento dela na arena. Partindo de, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, pera, talvez eu consiga vencer os jogos. Não, eu vou vencer os jogos sim, eu consigo. Nisso eu acho que o livro fez muito bem. Agora, partiu em chama, gente. Já conversei demais. Já tô gravando esse vídeo há 20 minutos. Espero que vocês estejam gostando dessa minha saga. E se quiser reler junto comigo, vamos? Aproveita! Ah, e ó quem eu trouxe! Senhor Gale! Meu bonequinho do Gale que eu tenho aqui, muito bonitinho. E eu trouxe ele pra dizer que eu ainda sou Team Gale, tá? Não vou mentir não, pra mim, nesse livro, Pita muito sonso. Não gosto dele não, eu prefiro Gale ainda. Companheiro, entende a Katniss, cuida dela da forma que ela merece. Enfim, é Team Gale ainda. Finalizei a leitura de Em Chamas e eu tô muito feliz. O sentimento de nostalgia, de voltar no tempo e reler esses livros é muito bom. Tá valendo a pena fazer essa releitura 10 anos depois. Em Chamas é o livro preferido da galera e eu já disse aí no início do vlog que não é o meu não. Eu preferia Jogos Vorazes a Em Chamas, apesar de achar um livro legal, e depois dessa releitura, a minha opinião se manteve a mesma. Eu tinha dado 4 estrelas para Em Chamas na época que eu li e eu abaixei para 3,5. Eu acho que é um livro bom, mas ainda assim não se compara a Jogos Vorazes de forma alguma. As pessoas gostam desse livro, eu acho que mais pela surpresa de ter uma nova arena com a Katniss e o Peeta, e esse é justamente um dos pontos negativos pra mim, porque o livro repete a fórmula do anterior, só que pior. A arena é mais legal? Sim, a arena é muito legal, inclusive eu queria ver mais dela, mas isso não é suficiente pra falar que essa história é melhor. Primeiro porque a arena só acontece em menos de 1/3 do livro, ou seja, é ínfimo. E depois dessa releitura eu percebi que é decepcionante essa arena ser tão legal, ser tão incrível para as coisas que a gente tem aqui nesse livro. Vamos por partes. O livro tem 413 páginas. Primeiro, eu gargalhei com o Gale nesse livro aqui. Naquela parte que ele tá na floresta com a Katniss e ele taca a luva assim, falando, ah, essa luva do Peeta que não sei o que lá. Aí ela fala, não, a luva não é do Peeta, a luva é minha. Aí ele pega assim no chão, ah, tá bom, mesmo que fosse, não tava nem aí.
Eu ri muito dessa parte. Só que aí esse lance do romance começou a me incomodar aqui também. E eu acho que eu prefiro realmente Jogos Vorazes a Em Chamas, porque pra mim Jogos Vorazes é um livro muito objetivo e é um livro nada pretensioso. É um livro que não precisa fingir que é algo além do que ele é pra ser bom. Em Chamas a gente já começa com aquela coisinha de muitas situações de adolescente e blá blá blá, e começa esse triângulo amoroso, essa lenga-lenga. Aí eu acho que Em Chamas começa a virar muito livro adolescente, sabe? Um livro pretensioso pra ser algo que ele não é. Por isso que eu sinto uma diferençazinha aí com Jogos Vorazes. Outro detalhe que eu percebi no início desse livro, que remonta às coisas que eu falei no Jogos Vorazes, é com relação aos nomes. Durante o tour dos vitoriosos que o Peeta e a Katniss têm que passar, passando ali por todos os distritos pra ver as famílias dos participantes dos Jogos Vorazes e tal, a Katniss finalmente aprende o nome do Marvel, que é o tributo do Distrito 1 que ela matou aqui. Aí de novo vem a pergunta: por que ela ainda não sabia o nome dele? E ela até dá uma desculpinha de ai, não sei porquê, eu não sabia o nome dele, devia ter esquecido ou não sei o que lá. E 2, por que raios ela não aproveitou para aprender o nome da Foxface? Quero entender qual o problema da Suzanne Collins com a Foxface, porque assim, se tem um tributo que me chama tanto atenção, igual a Foxface chamou a atenção da Katniss, a ponto dela dar um apelido pra ela, porque ela não sabe o nome dela. Cheguei nessa tour dos vitoriosos, eu não vou prestar atenção no nome dela? A Katniss não fala, simplesmente esquece da Foxface. Mas aí ela lembra do Marvel, aprende o nome dele ali no meio da turnê. Quero saber por quê. Como? Por que você ignorou a Foxface, Katniss, garota? Enfim, eu quero entender de verdade qual é o problema da Suzanne Collins com a tributa feminina do Distrito 5. Eu fiz bastante uma comparação com a primeira vez que eu li, que eu percebi que eu tava gostando de Em Chamas e de Jogos Vorazes como um todo. Não ria. Promete que não vai rir do que eu vou falar agora, hein? Eu percebi que eu tava gostando desse livro quando a Katniss está na entrevista com o Caesar e ela vai girar lá o vestido de noiva e aí vira o tordo. Eu me arrepiei na primeira vez que eu li. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô gostando desse livro aqui, hein? Só que a minha opinião de anteriormente era isso, é que Em Chamas é um livro muito enrolado, ele tem esse início muito extenso, e aí os Jogos Vorazes desse massacre quaternário é da metade pro final do livro, e ainda assim a arena é menos de 1/3 da história, e eu tava lendo as cenas da arena e eu tava achando muito atropelado. Era uma situação de assim, uma coisa puxava a outra que não dava tempo de você respirar. Tem a situação da névoa, e nem acaba, já tem a do macaco. E o macaco é tipo super rápido, não dá nem pra você sentir a tensão. Aí acaba o capítulo de macaco, já tá começando uma outra coisa que tem mais 3 acontecimentos importantes dentro do próprio capítulo. Tipo, ok que é um livro frenético, ok que precisa desse ritmo acelerado, mas assim, calma também, vamos dar tempo de respirar. E aí eu fui reassistir ao filme, depois que eu terminei o livro, que pra ser sincero, eu tava correndo com a leitura para ver o filme, que eu tava morrendo de saudade. E aí eu percebi que o filme trabalhou isso muito melhor, porque a parte da arena é instigante, mas dá tempo de você, como espectador, se entregar para aquela cena naquele momento, e quando ela acaba você relaxa, você respira, tudo bem. Aí vem outra coisa, aí você se entrega de novo, aí depois você relaxa. É frenético sem precisar ser uma coisa atropelando a outra, sabe? E eu acho que Em Chamas, infelizmente, nesse final atropela muito. Nesse final não, nas partes da arena, né? É a parte que todo mundo ama, e durante essa releitura eu falei, cara, que bagunça. Muito bagunçado, e eu preferi a adaptação nesse sentido. Aí eu acho que é isso, gostei da releitura, enxergo alguns problemas aqui de construção da narrativa, de situações, a Katniss começa a me irritar, e ainda tem coisa aqui que eu fiquei muito... Gente, vamos lá com calma, porque assim, tudo bem que a gente fica na imagem a Katniss e o Peeta de Jogos Vorazes do filme, né? Que são assim, mais adultos e tal, apesar deles interpretarem adolescentes, eles pelo menos são adultos, mas aqui a gente tá falando de uma garota de 16 anos que vai casar, que fingem que ela tá grávida. Que inclusive era muito fácil de fazer isso, né? Era só a capital obrigar ali, fazer um teste de gravidez e acabou. Mas a capital não quis fazer isso não, quis deixar a farsa aí no ar. Aí eu fico, gente, as pessoas aceitam isso assim, de boa, não vão nem discutir. A Katniss não precisa nem falar de tipo, ai, agora a gente casa muito cedo, ai, que não sei o que lá.
pra justificar um casamento e uma gravidez de uma garota de 16 anos, não? A gente vai simplesmente aceitar e é isso e acabou? Assim, achei estranho, né? Mas tô ansioso agora pra fazer a releitura da Esperança, porque pra mim, não gosto do final de Jogos Vorazes, gente. Eu não gosto da conclusão, eu não gosto do que acontece lá no final, eu não gosto da mensagem. Eu tenho muitos problemas com o final daquele livro. Tinha, pelo menos. Vamos ver se eles vão ficar durante essa releitura ou não. Porque eu acho que agora eu também vou entender essas questões da guerra e tal que tem na Esperança. Espero, estou esperançoso para isso. Mas de acordo com a minha lembrança, a Esperança é um livro também muito enrolado. Eu não gosto em nada daquele livro ser na primeira pessoa da Katniss de novo. Não gosto. Pra mim, a Esperança tinha que ser um livro em terceira pessoa pra gente ter um entendimento muito mais do que tá acontecendo. E em Chamas mesmo, eu já acho algumas coisas confusas, porque a Katniss não sabe descrever. A Katniss não tem nem condição de descrever em algumas cenas, né? E aí sai uma coisa assim toda cagada que você que lute pra interpretar. Aí o filme faz aquele trabalhinho ali melhor, né? Enfim, acho que ficou faltando falar alguma coisa, mas se eu lembrar, no take da Esperança, eu venho aqui dizer. Vamos lá agora pra última parte desse vlog. Vamos lá então, acabei a leitura da Esperança e devo dizer que eu tô um pouquinho arrependido desse desafio de releitura, viu? Na Esperança, eu fui bem mais crítico do que com os outros livros, tá? E eu fiz um documento aqui no Keep bem grande, consideravelmente grande, sobre coisas que eu gostaria de comentar. Então, antes da gente se aprofundar nesses tópicos, eu gostaria de agradecer a Alexia Freitas por ser apoiadora aqui no canal. Eu agradeci a Alexia no vídeo anterior de Jogos Vorazes, que eu comentei um pouco sobre a fome. Se você não assistiu, clica aqui em cima pra ver. Mas a Alexia é a única fã de Jogos Vorazes que sobrou no nosso grupo de apoio. Então, muito obrigado, Alexia, novamente pelo seu apoio e eu sei que ela aguenta os comentários que eu vou falar aqui. Por isso que eu tô agradecendo a ela também. Primeiro de tudo, eu acho interessante que Jogos Vorazes inteiro, os 3 livros como um todo, é um livro sobre construção de personagem e as pessoas leem o livro e não se atentam pra isso, né? Construção de personagem não no sentido a Suzanne Collins construindo um personagem, mas construção de personagem, a Katniss sendo a personagem. Todo mundo à volta da Katniss está construindo uma Katniss para algum objetivo. No primeiro livro era uma personagem da Katniss para que as pessoas gostassem dela. No segundo livro era um personagem da Katniss para que o presidente não assassinasse os familiares da Katniss. E aqui agora na Esperança é uma personagem da Katniss que sirva de inspiração para a população de Panem se revoltar contra a capital. E é engraçado que as pessoas leem esses livros, pensam isso, conseguem enxergar isso, mas aí fica caindo em qualquer personagemzinho aí que vê na TV. Acha que a pessoa está sendo 100% verdadeira e, oh meu Deus, não é personagem, ela está sendo ela mesma. Caramba, hein? Existe uma parcela da população que realmente lê as coisas, mas não consegue entender, não consegue entrar aqui na cacholinha o que acabou de ler. Esse é o tipo de pessoa que eu estou me referindo agora, espero que você não seja ela. Então eu vou passando aqui pelos tópicos que eu quero comentar e tá mais ou menos na ordem da história, lembrando que tem spoiler, hein? A primeira coisa que me chamou a atenção com relação a esse livro, fora esse fato da construção de personagem, é que a Katniss sente pena da forma como a ex-equipe de preparação dela é tratado na capital. Na capital não, lá no Distrito 13. O Distrito 13, quando pega a Katniss, né, salva a Katniss da arena no final de Em Chamas, pega a equipe de preparação dela, que é o povo que faz a maquiagem, a depilação e tal, e eles tratam essa equipe como se fossem, assim, criminosos de guerra. Eles trancafiam essas pessoas, acorrentam, não dão comida, fazem maus tratos sim. Isso é um choque pra Katniss, porque ela tá tipo, gente, vocês não são os heróis? Como assim vocês estão tratando essas pessoas dessa forma? E eles ficam, não, porque eles são da capital, eles são sujos e que não sei o que. Ela até solta a seguinte frase, ó, anotei aqui. Eles são ignorantes, não veem da mesma forma. E ela tá se referindo aos Jogos Vorazes. De tipo, a população, a massa em si, não tem culpa de gostar dos Jogos Vorazes. Porque é a forma de entretenimento que eles foram ensinados a gostar. Culpabilizar essas pessoas é meio que uma forma de distração, né? Porque você não tá colocando a culpa nas pessoas certas. Que no caso é o presidente e a equipe do presidente e todo mundo que faz os jogos acontecer. E eu achei interessante
interessante ver a Katniss relacionando isso com o modo de criação daquelas pessoas, que é algo que mostra um pouco da evolução da personagem, né? Porque ela partiu de Jogos Vorazes falando todo mundo da capital é abominável e termina aqui falando, pô, eles não têm culpa, né? Eles foram criados assim, a sociedade, a cultura deles é essa, eles são apenas ignorantes, eles não são culpados por isso. Ah, aqui tem uma outra coisa que eu vou falar lá no final, que é com relação à Presidente Coin. Gente, a Presidente Coin é uma das coisas mais desperdiçadas da esperança. Eu vou falar exatamente o que eu escrevi, ó. Discurso da Coin. Não seria melhor ter as palavras dela em vez da Katniss apenas contar? Não ouvimos ainda a lábia da líder da revolução. Por quê? A Coin não aparece nesse início de livro, tá? Essa é uma grande diferença pro filme, que taca a Presidente Coin no minuto 5 de filme, o que eu acho isso muito acertado. E no livro, ela enrola e enrola e enrola pra aparecer. A gente sabe que ela existe, Katniss ouviu falar dela, mas a gente de fato não conhece essa personagem só depois de um certo tempo. E no primeiro discurso que a Coin vai fazer para a população do Distrito 13, que é com relação ao acordo que ela fez com a Katniss, de você vai ser o meu tordo, mas a Katniss quer em troca imunidade pro Peeta, pros outros vitoriosos, que o gato fique lá com a Prim, etc, etc. A Coin discursa pro Distrito 13. Essa era uma das coisas do acordo, né? Porque a Katniss falou, você vai contar pra todo mundo, pra depois você não dar pra trás. E a gente não tem o discurso da Coin. A Katniss fala, e aí ela começou a discursar, ela falou sobre liberdade, ela falou sobre isso, ela falou sobre aquilo, e você fica... Gente, mas o discurso... Esse era um momento perfeito para introduzir essa personagem. A gente tem uma líder da revolução, a gente tem a próxima presidente aqui e a gente não conhece ela nesse momento. A gente não sabe por que que ela é a escolhida para ser a presidente. E eu achei isso muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. E a impressão que fica, e isso eu extrapolo para outros segmentos do livro, é que muita coisa acontece, mas a Suzanne Collins não queria que o livro ficasse grande. Ela precisava que o livro fosse curto, então ela foi chutando as coisas e fazendo a Katniss contar pra gente. Sendo que fica horrível, porque são situações que a gente precisa sentir o impacto daquela cena. E a Suzanne Collins não passa. Sabe aquela máxima que você com certeza já ouviu falar, que é mostre, não conte? A Suzanne Collins faz o inverso. Tudo ela conta e nunca mostra pra gente. A Katniss conta um monte de coisa que a gente deveria ver, que deveria estar nas palavras daquelas pessoas, que deveria estar sendo exemplificado e discorrido o que está acontecendo na cena. E a Katniss solta um, isso aconteceu. E foi assim. Nesse discurso da Coin eu fiquei com muita raiva, porque assim, cara, vai, discursa, mexe as palavras, me mostra que você é tão poderosa quanto o Snow, me mostra através das palavras, me mostra nesse discurso. E chega e na verdade é a Katniss contando. E a presidente falou sobre isso, a presidente falou sobre aquilo. Gente, faça meu favor, né? Anotei um aqui, Katniss menininha, namoro, bem vestida, porque a Suzanne Collins, ela não quer largar esse reconhecimento do leitor para a personagem principal. Gente, é sério, está acontecendo guerra, está acontecendo bombardeio e você realmente vai se preocupar com quem o seu coração está pedindo para você ficar? Ou principalmente com qual roupa você vai usar durante a revolução? Eu juro pra você, tem uma fala nesse livro que é, você vai ser a revolucionária bem mais vestida de toda a Panem. Se eu tô fazendo revolução, não tô nem aí porque eu tô vestindo, meu anjo. Mas aí você entende que isso não é por causa da história. Isso é pro leitor. Isso é pra menina que estiver lendo se reconhecer na Katniss. Porque a Katniss não é essa personagem e nunca vai ser. A Katniss desde o início não era essa pessoa que ligava pra namoro. A Katniss desde o início nunca ligou pra roupa. Mas as meninas que estão lendo Jogos Vorazes possivelmente ligam. As meninas precisam se conectar com a Katniss. E as meninas que estão lendo Jogos Vorazes não estão passando por uma guerra. Então, como a gente vai fazer esse leitor se conectar com ela? Com namoro e roupa. Eu achei isso muito, assim, deslocado na história, porque, pô, uma história mais séria sobre guerra, né? Do nada, você vai ser a revolucionária mais bem vestida da capital. Pô, gente, sério. Uma coisa interessante que eu anotei também é um comentário que eles soltam aqui brevemente na história sobre armas nucleares. A gente entende que tanto o Distrito 13 quanto a capital tem um poderio nuclear
forte. Mas em um momento eles falam aqui, ambas as partes decidiram não usar essas bombas nucleares porque o desastre seria maior. Se a capital atacasse o Distrito 13 com armas nucleares e o Distrito 13 atacasse a capital com armas nucleares, não sobraria população. Então qual é o ponto? Qual é o objetivo de você dizimar uma população que você quer controlar? Assim, gente, tem coisa interessante, mas tem coisa meio tosca, tá? Vai variando aqui o negócio. Uma coisa interessante também sobre esse livro são as propagandinhas que o Distrito 13 faz com a Katniss para incitar a revolução. E é um dos pontos positivos para mim da primeira temporada de A Lenda de Korra, que trabalha muito nisso de ideologia sendo passado através do audiovisual. A gente monta um filmezinho, a gente bota uma historinha, mas no fim a gente quer passar alguma mensagem. A gente quer que o receptor daquele filme, que quem está assistindo, entenda uma coisa e saia dali pensando alguma coisa bem específica. A gente tem essa situação aqui quando o Distrito 13 coloca a Katniss para fazer esses filmezinhos, e lá na Korra eu acho isso bem explorado também. E é uma coisa que faz a gente pensar, né? A arte, ela não necessariamente está isenta politicamente. E se você não percebe o que aquele tipo de arte quer que você pense, talvez você esteja sendo manipulado, né? Então é sempre bom a gente manter o olho aberto. Gale é tudo indo salvar o Peeta. Eu anotei isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, o Gale fala, Peeta é importante para Katniss, não interessa que ele é o meu rival nesse triângulo amoroso. Eu vou lá salvar o Peeta pela Katniss. Pelo amor de Deus, né, gente? Vê se isso não é um cara amoroso, carinhoso e que pensa na pessoa amada. Pelo amor de Deus, né? Outro tópico interessante, árvore forca. Finalmente a gente consegue ler a esperança... Quer dizer, pelo menos eu, né? Eu consigo ler a esperança cantando a música da Árvore Forca, porque depois do filme agora tem uma melodia, ficou uma coisa mais interessante porque agora eu sei cantar junto. E achei a adaptação aqui da tradução bem legal. E mais interessante ainda é saber que no novo livro, A Cantiga de Pássaros e das Serpentes, eu acho que é esse o nome, que eu fiz vlog de leitura aqui no canal, a gente tem uma explicação para essa música, a gente tem a origem dessa música, né? E eu acho essa uma ligação muito boa, eu acho a música forte, e agora conseguindo cantar a música foi melhor pra mim nesse livro. A gente tem uma situação aqui nesse livro que o Peeta vai ser torturado pra ele acreditar que a Katniss é o demônio. Basicamente isso. E nisso, quando o Gale vai lá resgatar o Peeta e ele volta, o Peeta, ele tá revoltado com a Katniss, ele tenta matar a Katniss enforcada. Chega um momento aqui da história que ele vai contar umas verdades pra Katniss. Ele vai falar um monte de atrocidade pra garota. E eu achei interessante observar isso pelo lado narrativo da história. Porque, convenhamos, o relacionamento do Peeta com a Katniss estava muito perfeito. Não acontecia nada de perigo, gente. Ok, eles corriam risco de morte lá na arena e tudo tal. Beleza. Mas em termos de relacionamento, eles estavam bem. Eles não tinham conflito, eles não tinham briga. Basicamente era só eles ficarem juntos. Mas aí, como Suzanne Collins queria dar essa coisa de triângulo amoroso, ela falou o quê? Preciso colocar o Peeta com algum tipo de conflito com a Katniss, e um conflito emocional. Não só apenas esse conflito de o Peeta foi sequestrado. Eu preciso que eles briguem. Eu preciso que o leitor entenda que o Peeta não é perfeito, que esse relacionamento não é perfeito. Mas ainda assim, eu quero que o leitor escolha o Peeta. Eu quero que o leitor entenda que o Peeta é a melhor pessoa para a Katniss. Então como eu vou fazer isso? Bem, eu vou torturar ele então com essa substância que vai modificar o cérebro dele, vai modificar as lembranças com a Katniss. Ele vai falar um monte de besteira para Katniss que vai chocar a garota, literalmente coisas pesadíssimas, mas o leitor não vai poder ficar com raiva dele, porque, ele foi torturado, não é culpa do Peeta. Então aí eu elimino duas coisas. Eu crio um conflito entre o relacionamento da Katniss e do Peeta, mas ao mesmo tempo eu não deixo a escolha do leitor de julgar aquele personagem, julgar se ele tá sendo certo ou se ele tá sendo errado, se ele tá pegando pesado ou se ele realmente tá sendo justo naquela discussão, porque ele foi torturado. Mudaram as lembranças dele. Eu achei essa uma jogada, primeiro, esperta para atingir o objetivo que a Suzanne Collins quis, mas ao mesmo tempo cagona. Sabe, assim, ela não assumiu risco, ela não quis colocar um conflito verdadeiro, ela não quis colocar uma coisa que de fato criasse uma complexidade para a história e que o leitor ficasse sentido de, meu Deus, será que eu aceito o que ele tá falando? Será que eu rejeito? Será que ele tá certo? Mas ele pegou pesado? Sabe aqueles conflitos quando a gente tem, quando encontra um personagem complexo de, meu Deus, Snape é bom ou é ruim?
Justamente, Suzanne Collins foi cagona aqui, não colocou isso, mas eu achei uma jogada inteligente porque atingiu o objetivo dela, ainda que eu não tenha gostado. Gente, mas logo em seguida, quando eles estão lá na capital, o Gale tem uma conversa com o Peeta que eu tive vergonha alheia. Eu tive vontade de tacar o livro da parede porque eu fiquei incrédulo que eles estavam falando aquilo. Basicamente, o Gale resolve falar com o Peeta de: olha, é a Katniss que vai decidir, hein? Eu não vou ficar brigando com você, não. A Katniss vai escolher quem ela quiser. E a gente deixa a decisão pra ela, pode ser? Tá bom? Eu fico, gente, pelo amor de Deus. A Katniss fica irritada com isso e eu também fiquei. Porque era o momento perfeito pra eles fazerem as pazes. Pro Gale e o Peeta entenderem que eles não precisam ser inimigos. Eles agora estão vivendo uma guerra. Que o Peeta foi sequestrado e torturado, que o Gale, ele tem outras preocupações e que os três, na verdade, têm outras preocupações do que ficar brigando por causa de namorico. E o que o Gale me solta? A Katniss vai escolher quem ela não pode viver sem. Sério, eu fiquei com tanta raiva dessas Collins. Ai, gente, não gostei. Foi uma conversa muito passivo-agressiva de tipo, ei, vamos fazer a paz, mas saiba, eu ainda não gosto de você, que eu achei desnecessária, principalmente naquele ponto da história que já tinha morrido gente, eles estavam trancafiados, tava acontecendo um monte de coisa, e você me vem com essa agora? Agora? Ah, não, gente, que isso? O melhor personagem desse livro é Snow. Não tem como. Eu não tô falando que ele é bonzinho, que eu amo ele, oh meu Deus, votaria dele se ele existisse. Não, mas em termos de personagem, de construção de personagem, ele é o melhor. A voz do Snow é muito forte. Os momentos de conversa que ele tem com a Katniss em todos os livros, não só na Esperança, são sensacionais, porque você sente o ódio, você sente a lábia que ele tem, você sente aquela coisinha de cobra que a Suzanne Collins quer que ele tenha, e ela consegue. Isso ela conseguiu. Ele é uma cobra. E pelas palavras, pela construção da frase, pela linha de raciocínio que ele passa pra Katniss, você sente que ele é uma cobra. Fazendo essa releitura, eu tive essa realização de que ele é um ótimo personagem e que me fez pensar um pouco mais sobre o meu sentimento com relação à Cantiga das Serpentes e Pássaros. Eu não lembro o título do livro, gente. Porque todo mundo ficou, oh meu Deus, por que fazer um livro sobre o Snow? Por que isso? Porque ele é o melhor personagem. Ponto. Não tem nenhum objetivo daquele livro, é simplesmente porque ele é o personagem que a Suzanne Collins conseguiu escrever. De verdade, relê Jogos Vorazes inteiro. Ele é o melhor personagem. Ponto. Em contrapartida, Coin é a pior. E sabe o que eu acho que aconteceu? A Suzanne Collins não conseguiria. Ela não conseguiria escrever um personagem que fosse a mesma coisa que o outro, porém diferente. Snow é pra ser o presidente de Panem, que é autoritário, que mata os outros, que tem sangue de barata, que, sabe, não mede escrúpulos pra conseguir o que quer. Em contrapartida, a Coin também é isso. A gente acaba vendo que ela tem um pouco disso. Só que a gente não vê de fato isso porque a Coin não aparece quase em nenhum momento desse livro. A Coin é esquecida no churrasco mesmo. Porque a Suzanne Collins não conseguiria escrever dois personagens que fossem tão parecidos, desempenhassem o mesmo papel, né, de ser presidente, de ser líder, e que ao mesmo tempo fossem diferentes. Por isso ela tomou essa decisão de não escrever a Coin. A Coin, a gente só vai falar sobre a Coin. Ela nunca vai aparecer. Quer dizer, ela vai aparecer, mas assim, ela não vai aparecer ao ponto de roubar o holofote do Snow. Suzanne Collins pensando. Porque aí eu corro o risco de escrever um personagem muito igual. E aí vai ficar na cara que ela não presta. Então, para eu evitar que o leitor entenda que ela não presta logo de cara, eu não vou escrever sobre ela. E se você fizer a releitura, você vai reparar que nos momentos que ela aparece, você não entende que ela não presta. Você aceita tudo que ela fala, porque ela é uma personagem, serelepe. E aí quando chega lá no final e tem a reviravolta de que ela não presta, você fica chocado. Mas é um choque muito frágil, porque seria um choque de verdade se ela escrevesse um personagem complexo que te convencesse, que usava a lábia pra te convencer que ela estava certa. Quando chegasse lá no final, você visse que ela não prestava também. Aí você, como leitor, ia ficar de queixo caído de que você também foi vencido por ela. Você foi convencido pela Coin. Mas aí eu acho que a Suzanne Collins não é experiente o suficiente para escrever um personagem complexo e não dá tanto assim na cara de que ele é mau. Eu acho que ela não conseguiria. Por isso que ela escolheu o mais fácil, que era não colocar a Coin na história. Aí todo mundo vai se chocar, os leitores são adolescentes mesmo, ninguém vai prestar atenção nisso. Todo mundo vai se chocar lá no final e ponto. Não precisei usar minha habilidade de escrita que eu não tenho. Assim que eu acabei a releitura de A Esperança, eu reassisti aos dois
filmes. E pra ser sincero, gente, eu não lembrava quase nada daqueles filmes porque eu só vi uma vez no cinema. A Esperança Parte 1, porque eu achei terrível. Aquele filme é muito chato, é muito lento e desnecessário, diga-se de passagem. E a Esperança Parte 2, porque eu já tava de saco cheio de Jogos Vorazes naquela época, então eu só vi no cinema pra ver também, porque, né, me acompanhou durante a minha adolescência, então eu queria ver o final, mas depois também eu nem me dei ao trabalho de reassistir, porque, como eu falei, A Esperança não era a minha história preferida. E aí eu reassisti os dois filmes no mesmo dia, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu consegui. E eu reparei uma coisa que provavelmente você reparou também, né? A F está na Esperança desde A Esperança Parte 1. Ela já começa o filme no Distrito 13. E no livro da Esperança, a gente não tem F. A F não aparece nesse livro, ela simplesmente some. E se você, assim como eu, adorou a F do filme, isso é mérito completo da Elizabeth Banks, que arrasou nesse papel. Ela ganhou o público e por isso os roteiristas com certeza deram um papel maior pra ela. E aqui a gente não tem F, mas no filme a gente tem, porque Elizabeth Banks arrasou e fez jus a essa personagem e eles colocaram ela no roteiro porque ela é maravilhosa e ela fez muito sentido dentro do filme, dos dois filmes, tá? Duas coisas que me incomodaram durante a primeira leitura me incomodaram novamente aqui. Primeiro, a morte da Prim é muito confusa. Na primeira vez que eu li, eu nem sabia que a Prim tinha morrido. Só quando o Snow fala com a Katniss, sinto muito que a sua irmã morreu. Aí eu fiquei, ela morreu? Porque eu não tinha entendido isso não. A Katniss é uma ótima contadora de histórias que, assim, a gente não entende às vezes o que ela quer dizer, né? Pois é. Aí agora eu fui reler prestando atenção. E realmente é uma coisa muito no ar. Literalmente. É realmente uma coisa feita pra não ser clara naquele momento, pra você entender mais pra frente. Só que ainda assim, gente, sério, uma personagem tão importante quanto a Prim tem um desfecho desse? Eu não gosto. Quando eu comentei aí anteriormente que eu não gostava do simbolismo de Jogos Vorazes, eu estava me referindo à morte da Prim. O livro só acontece por causa dela. É ela que é sorteada. A Katniss vira tributo, se voluntaria pra ser tributo por causa da irmã. O livro todo é ela fazendo as coisas pela irmã. O Gale tá protegendo a família e a irmã, né, consequentemente, quando a Katniss está nos Jogos Vorazes. Quando a Katniss volta pra Enxamas, ela manda o Gale proteger a tal da garota. Porque é ela que é tudo. Ela é o simbolismo dessa história. Ela é, de fato, a esperança. Porque sem ela, a Katniss não seria nada. E quando chega no final desse livro, a autora mata a Prim de uma forma muito tosca. Que é tosca, gente. Desculpa, é tosca. A personagem não precisava estar ali. É muito corrido. É uma página. E cria um simbolismo de... não sei. Eu honestamente não sei. E o outro ponto é a execução do Snow. No filme, a gente tem uma entrada triunfal para Katniss, tem uns carinha tocando tambor, aquela marcha da Katniss entrando naquela rua dos tributos, olhando assim a população de Panem inteira à sua volta. A Coin discursa, ela fala lá, então hoje a gente vai ter liberdade, hoje nasce uma nova Panem, uma Panem livre, que não sei o que lá. E aí a Katniss vai toda... pensa, arquiteto, plano e mira na Coin. No livro, isso tudo acontece em uma página. Em uma página. Sem emoção alguma, sem conflito, sem desenvolvimento, sem descrição, nada, nada e nada. Lembra que eu falei lá no início? Que condensa um monte de coisa porque não é pra ser um livro grande? Tá aí um exemplo. E é um momento muito importante da história, gente. Desde o primeiro livro a gente quer que o presidente morra. Isso acontece em menos de uma página. É o ápice da trilogia como um todo e não tem emoção alguma. É muito triste. O sentimento que eu tive lendo A Esperança pela primeira vez era de tristeza. De estar acabando uma trilogia que eu gostei tanto dessa forma. E dessa releitura eu tô de novo. Por isso que eu me arrependi de fazer. Porque eu tô, tipo, muito triste. E aí, de novo, se você tá duvidando de mim, relê o livro e depois assiste ao filme. Apesar de eu achar que dividir A Esperança em duas partes era extremamente desnecessário, porque dava pra fazer um filme sim, conseguiram fazer Jogos Vorazes em Chamas que tem o mesmo tamanho, então eles conseguiriam fazer A Esperança sim. A Esperança Parte 1 é um filme enrolado, não acontece nada, é chato pra caramba, só que por algum motivo, eles quiseram dividir em duas partes, não consigo imaginar por quê, acho que pelo amor aos fãs. Relê o livro e vai ver o filme.
os dois filmes. E você vai ver que os filmes trabalharam algumas coisas aqui muito melhor. A atuação da Jennifer Lawrence passa a emoção pra Katniss, que a Katniss do livro, ela sua pra tentar descrever e ela não consegue. A Coin, a Julianne Moore, consegue passar uma complexidade pra personagem da Coin, que a Coin do livro nem tenta, porque a Suzanne Collins nem quis escrever. As cenas do Snow na capital, conversando lá com o povo e arquitetando o jogo político, são essenciais pro entendimento desse livro que a gente não tem na Esperança, porque a Suzanne Collins nem se deu o trabalho de colocar outros pontos de vista. Quis manter o livro na perspectiva da Katniss, que não tá sabendo de nada. A Katniss sabe um monte de coisa quando já aconteceu. A gente vê isso no filme, a gente sente a emoção, o levante dos distritos, no distrito 9, ou 11, acho que é o 11 ou 7, lá que bota bomba lá nos pacificadores, no distrito 5 que eles destroem a usina hidrelétrica. Cara, aquilo passa uma emoção, uma intensidade pra história que nos livros não tem, porque é a Katniss que tá contando o livro. De verdade, lê o livro e vai ver o filme e me conta aqui depois qual passa mais emoção. O filme trabalhou isso muito melhor, ainda que eu quisesse que fosse só uma parte, e que podia muito bem ser uma parte, os dois filmes sendo chato pra caramba, ainda é melhor que o livro. Eu acho isso muito incrível. E aí eu tive a realização de que A Esperança é um livro sem sal. Eu finalmente consegui achar uma expressão que combina com esse livro. Sem sal. É uma refeição sem tempero. É uma refeição porque você tá morto de fome, você quer terminar a trilogia, você quer saber como acaba essa história, mas não tem tempero. Não é uma refeição boa, não é um restaurante que você vai querer voltar. Você realmente estava morrendo de fome, parou no primeiro lugar para almoçar e comeu ali aquela comida ruim mesmo. Mas voltar você não vai querer. E aí no final a gente ainda tem aquele epílogo que, desculpa, é ridículo aquele epílogo. E eu achei muito incoerente, tá? O Sr. Pita falando: ai, a humanidade é muito ruim, as pessoas são muito ruins, era melhor a gente acabar com todo mundo logo. Ele fala isso. Não queria que tivesse ser humano, não. Vamos lá acabar logo com todo mundo e acabou. E aí me bota a Katniss prenha. É isso? É assim que você quer acabar com o mundo, ô seu Pita? Fazendo filho? Não é assim que vai acabar, não. Pelo amor de Deus. Achei isso incoerente com o personagem dele, né? Brincadeira, gente, mas assim, pô, qual é, sabe? Aí a gente tem a dedicatória, os agradecimentos e uma coisa me chamou a atenção aqui, ó. A última pessoa que ela agradece é o marido. E finalmente meu marido, Cap Pryor, que leu Jogos Vorazes em seu primeiro rascunho, insistiu em receber respostas a perguntas que nem mesmo eu havia imaginado. Isso me chamou a atenção porque no fim dessa releitura eu continuo com esse sentimento. A Suzanne Collins, ela não pensou na história dela. Ela não construiu o mundo. E a prova tá aqui. Ela agradeceu ao marido porque o marido ficou instigando ela. O marido ficou fazendo pergunta pra ela pensar e colocar isso na história. Que ela foi fazendo ali as coisas e não pensando no que ela tava escrevendo. Tudo bem, dá tempo dela consertar depois. Mas principalmente que é importante que a gente tenha pessoas que instiguem você a melhorar. Se não fosse o marido dela fazendo críticas e instigando ela a ser uma melhor escritora, Jogos Vorazes seria muito pior do que é. Então assim, dê valor às críticas, tá? Aprenda a ouvir, aprenda a ser criticado, reflita. Não é pra você acatar a crítica, não é pra você acatar uma pessoa aponta o dedo pra você e fala qualquer coisa e você tem que obedecer. Não, mas tipo, pensa, pô, será que isso faz sentido? Será que realmente isso precisa mudar? Eu preciso trabalhar mesmo? E se você chegar à conclusão que sim, você já evoluiu, você já cresceu. Eu acho interessante ela agradecer aqui ao marido dela e colocar, ter a coragem de colocar, que me instigou fazendo perguntas que nem eu tinha imaginado. E a gente tem escritor aí que acha que é a revolução, que acha que não merece ser criticado, que não pode ser criticado. Vamos aprender a ser criticado sim, hein? Vamos fazer igual Suzanne Collins, que você não é ninguém na fila do pão, hein? Então muito obrigado por ter acompanhado essa releitura e eu te vejo no próximo. Tem mais livro pra reler depois de 10 anos. Se inscreve aqui no canal pra não perder. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!